Temos assunto sério para tratar aqui no nosso programa, viu? Na semana passada, uma mãe foi duramente criticada por levar o filho à escola usando roupa de academia. Outros pais consideraram a cena inapropriada e chegaram a pedir à escola a expulsão do menino. O caso aconteceu na Bolívia, mas despertou vários questionamentos por aqui a respeito de um assunto que vive em pauta: a liberdade de ir e vir. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Goiás, a Larissa Bariato. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer poder tirar dúvidas e estar com vocês nesta manhã. Doutora, esse caso específico, que a gente usou aqui de exemplo, ele está ligado ao machismo? A gente pode afirmar isso? Infelizmente, o machismo ele ainda está arraigado na nossa cultura, ainda que tenha acontecido na Bolívia. No Brasil, nós temos diversos casos de provocação, de exposição das mulheres em razão dessa cultura machista que está ainda muito arraigada na nossa sociedade. Esse é mais um caso que evidencia a presença do machismo de uma forma muito deturpada. É muito diferente a gente observar uma cultura familiar, que preserva a família, diferente de uma cultura que rechaça a condição da mulher, a condição da liberdade da mulher, que é o machismo. São coisas bem diferentes. Certo. Doutora, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente essa questão do ir e vir. É um direito, já é previsto em lei? Em que consiste essa expressão, que a gente tanto diz, mas que muita gente não sabe muito bem de onde vem e o que quer dizer na prática? A liberdade de ir e vir, ela está consubstanciada na própria Constituição brasileira. Nós temos uma ordem legal, uma estrutura legal no Brasil, e nós somos pautados, toda a nossa legislação, com referência na Constituição brasileira. E o direito à liberdade de expressão, à liberdade de movimentação, ele está consolidado na Constituição Federal, no próprio artigo 5º. O artigo 5º da Constituição dá a todas as pessoas o direito à liberdade, principalmente a liberdade de expressão. Existem limites na liberdade de expressão? Existem, A liberdade de expressão, se ela ofender diretamente alguma outra pessoa, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, ela pode sofrer sanção não em virtude do direito da liberdade, mas em virtude do prejuízo que tenha causado a alguém. Porque o direito de ir e vir, o direito à expressão, seja a expressão corporal ou seja a expressão da fala, ela é um direito pétreo, uma cláusula pétrea da Constituição que não pode ser alterada por nenhuma outra lei. Certo, doutora. Em situações como essa aí que a gente viu agora, a vítima precisa fazer o quê? Ela deve procurar os direitos dela, ir até a polícia, por exemplo, buscar um advogado? A lei defende essa pessoa de que maneira? Então, a legislação ela protege o direito à liberdade, tanto no ambiente físico, na agressão verbal, na rua, quanto no ambiente digital. Então, muito mais até do que a sanção penal, que ela existe, exatamente porque você está restringindo o direito de liberdade de uma pessoa, também existe a sanção civil, que todo aquele que causa um prejuízo a alguém, seja ele um prejuízo material quanto um prejuízo moral, ele tem o dever de indenizar. Então, o nosso Código Civil, ele trata, principalmente nos artigos 186 e 927, da responsabilidade civil daquele que causa uma lesão a alguém de indenizar. Então, essa pessoa, além da tutela penal, ela também tem o direito de buscar uma indenização civil
E como nós sabemos que onde dói mais é no bolso, porque ainda que a sanção penal seja uma sanção de menor potencial ofensivo, por ameaça, se houve, né, uma ameaça, ainda que seja uma condição de menor potencial ofensivo, no direito civil a sanção vai ser no bolso. Então, ela é indenizatória. Então, cabem tanto sanções penais quanto sanções civis. Certo, doutora. E essa mulher, nesse caso, ou um caso parecido, ela teve o direito violado, realmente? Ela tem que se sentir ofendida. Em primeiro lugar, a vítima tem que se sentir ofendida. No caso dela se sentir ofendida, ela tem que buscar o respaldo, né, da sanção penal ou civil exatamente pela lesão que ela sofreu. Se ela sofreu uma lesão moral, nesse caso, por exemplo, vamos analisar de uma forma hipotética. Os pais fizeram uma reclamação na escola ao ponto de pedir que o filho, e aí nós temos uma outra tutela jurídica, que é a tutela da criança, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege essa criança dessas ofensas também. Ainda nós temos uma relação ainda mais abrangente, porque não é só a mãe. Então, eu acredito que ela tenha se ofendido muito mais até pela condição do filho, né, de ter impedido a expulsão do filho da escola em função dela ter usado uma roupa de academia, o que é naturalmente aceito, né, no cotidiano é naturalmente aceito. Você não tem nenhuma condição imoral, porque vou até abrir um parênteses aqui. O nosso direito, ele protege a tutela moral, né, em que pese aí o nosso Código Penal seja da década de 40 e traga o elemento, né, da moralidade para dentro dos tipos penais, que foi, por exemplo, o caso que foi muito discutido da moça que fez topless no Nordeste, e foi discutido se seria crime ou se não seria crime. Nós ainda, infelizmente, a nossa legislação ainda aceita o conceito de moralidade para determinar um tipo penal ou não. Só que esse conceito de moralidade, ele está ligado àquilo que é evidentemente imoral, como, por exemplo, a exposição das partes íntimas. Não que eu concorde com isso, mas, infelizmente, o nosso ordenamento ele ainda acolhe o conceito de moralidade ou imoralidade para determinar se há um crime ou uma lesão ao tipo penal, quando você tem um conceito de moralidade aberto, que é, por exemplo, a exposição de partes íntimas. Quando a gente está falando de uma roupa, ela está vestida, né? Olha o machismo aí. Ela está vestida, mas a roupa que ela estava ofendeu a um determinado grupo de pessoas, sequer o conceito de moralidade do Código Penal poderia ser acolhido. Então, sim, ela teve a ofensa na sua condição de pessoa, né? A dignidade da pessoa humana é um dos primórdios, é um dos princípios mais basilares da nossa Constituição. Ela teve a sua dignidade ofendida, teve uma exposição a partir do momento que foi colocado na rede mundial de computadores, ela teve uma exposição ampla, né? E sem a possibilidade de controle, então uma exposição ampla e sem nenhum controle, totalmente descontrolada, foge à possibilidade do seu controle. Então ali ela tem uma exposição tanto interna, subjetiva, né? Um entendimento de que houve uma ofensa moral para ela, quanto para outras pessoas. Então você tem aí um dano moral interno, que é o subjetivo, e externo, que é para a coletividade. E além disso, de uma forma muito mais grave, a ofensa a uma criança que foi exposta indevidamente em função de algumas pessoas entenderem que a roupa que a mãe estava vestindo não era adequada. Então, sem dúvida nenhuma, do começo ao fim, a gente tem uma demonstração efetiva do quanto o machismo ainda está arraigado na nossa sociedade, o quanto ele é prejudicial para todas as pessoas, inclusive para essa criança. E esse discurso da liberdade de expressão, ele tem ali um paradoxo, né? As pessoas aproveitam
a liberdade de expressão para, às vezes, até defender a censura, né? Ela tem o direito de se expressar, inclusive com relação a isso. Como que a gente vai estabelecer agora, saindo um pouco desse caso do exemplo que a gente está usando aqui hoje, como que a gente estabelece um equilíbrio com relação a isso? Até que ponto eu sei que o meu direito à liberdade de expressão, ele está garantido ali, eu estou simplesmente usufruindo do meu direito de liberdade de expressão, não estou violando o direito de outra pessoa. Isso é subjetivo? Como que a gente consegue ter esse equilíbrio, estabelecer esse limite? No prejuízo. Houve um prejuízo moral ou houve um prejuízo patrimonial para a pessoa que foi ofendida por aquela liberdade de expressão? Ali é o limite, né? Então, todo mundo pode falar o que quiser, só que também tem que arcar com as consequências da sua fala. E uma dessas consequências pode ser a indenização, como eu citei anteriormente. Então, o seu limite, ele alcança até o momento em que ele ofende alguém. E aquela pessoa que foi ofendida, ela tem o direito de buscar a sanção penal ou civil para o prejuízo que lhe foi causado. Prejuízo esse moral, subjetivo, ou seja, aquilo que eu me senti ofendida, objetivo, ou seja, aquilo que as pessoas viram que fez com que eu ficasse ofendida naquela coletividade, fosse ofendida naquela coletividade, e também o prejuízo material. Se eu perdi um contrato, se eu tive um bem que foi deteriorado em função daquela manifestação, né? Então, imagina que, por conta disso, a criança perca a vaga na escola, né? Seja obrigada realmente. Vamos imaginar hipoteticamente esse absurdo. Imagina que realmente a escola pediu para que a criança fosse transferida. Há um prejuízo tanto moral quanto um prejuízo patrimonial. E a liberdade de expressão, até que ela não aconteça, porque você também tem a questão do racismo. Racismo não é só para cor, é para cor, para etnia, para diversas formas de constrangimento em função da raça ou do credo. Então, quando você tem, isso é uma outra questão que também limita a liberdade de expressão. Então, todos os nossos direitos, eles não são absolutos, né? Os nossos direitos, eles nos assistem até o momento em que a gente não causa prejuízo a outra pessoa. Esse é o limite da liberdade de expressão. Certo. Doutora, essa sua explicação vale também para alguns casos, alguns não, acho que vários casos que a gente viu na pandemia acontecendo em relação a esse direito de ir e vir em locais, né, onde é proibido, por exemplo, a pessoa entrar sem a máscara, né, de proteção aí contra o coronavírus. E muitas pessoas, às vezes, insistem, né, não, eu tenho direito de ir e vir, enfim, eu não vou ser impedida. Aconteceram vários casos em relação a isso. Esse direito da pessoa, ele é barrado a partir do momento que existe uma norma, um decreto, enfim, que ele vai colocar em risco a saúde do outro. Então, essas pessoas podem ser, sim, proibidas de entrar nesses locais? Sim, se existe um decreto determinando que naquele espaço é obrigatório o uso da máscara, o direito de ir e vir, ele é limitado em função do interesse coletivo, porque o interesse individual, aquilo que diz respeito exclusivamente a mim, ele é limitado em razão do interesse da coletividade. Se nós estamos sob um decreto de condição de estado pandêmico, que é o estado da pandemia, esse estado pandêmico, ele permite, a própria Constituição permite que sejam relativizados alguns direitos individuais. Um deles é da liberdade de ir e vir em razão da máscara, do uso da máscara. Doutora, a senhora falou que a gente tem, né, esse direito ali de falar o que quiser, entre aspas, né? Tudo, claro, tem um limite.
Tem essa questão de... A pandemia ainda trouxe muito isso, né? As redes sociais foram obrigadas, muitas vezes, até a retirar conteúdos do ar. Hoje a gente tem, né, o mundo virtual, o mundo físico, né, o mundo real, está tudo muito conectado. As leis valem para as duas esferas, inclusive, nesse ano eleitoral, essa é uma grande preocupação. A gente percebe isso, inclusive, na terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu, né, com representantes ali das redes sociais para tratar sobre mecanismos para evitar a propagação de notícias falsas, né, propagação de mentiras nessas plataformas. Isso também é previsto em lei? Essas plataformas podem, por exemplo, retirar um vídeo que alguém fizer ali contando uma mentira, já que as pessoas têm o direito de falar o que quiserem. Como que a lei vê essa situação? Então, o ambiente virtual, ele é ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que é um espaço público, ele não é um espaço público, ele é um espaço privado. O WhatsApp, o Facebook, toda essa estrutura virtual, ela é uma estrutura privada. Então, a empresa, ela pode permitir ou não aquela comunicação. Então, nós não estamos falando do direito público de ir e vir, ou de falar, ou de manifestar o seu pensamento. Nós estamos falando de uma limitação privada. Dentro da minha empresa, ainda que não haja um decreto, se eu não quero aceitar um determinado comportamento, eu tenho o direito de limitar o comportamento dentro do meu espaço. E é o caso das redes sociais. Ao contrário do que as pessoas pensam que ali é um ambiente sem nenhuma norma ou sem dono, né? Pelo contrário, nós temos um único dono praticamente em todas as plataformas. Então, há sim a possibilidade da restrição, da retirada, né, do material. Inclusive, o próprio TSE, ele fez uma regulamentação, encaminhou para essas empresas, tem um termo, né, de compromisso entre algumas dessas empresas. Algumas ainda não responderam, né? Uma delas, se eu não me engano, ainda não respondeu ao TSE, mas que existe um termo de cooperação para diminuir a disseminação de fake news ou dessas matérias mentirosas que são normalmente utilizadas em período eleitoral. Por que a preocupação em não permitir que elas circulem? Porque, como eu disse, existe a liberdade de expressão, e a consequência da liberdade de expressão é a atuação individual ou coletiva de um grupo de pessoas, de um partido político, enfim, de pedir judicialmente que seja retirada e que haja uma indenização. Só que existe um lapso muito demorado entre a colocação e a restrição judicial pela ofensa. Esse lapso que o TSE quer encurtar, né? Porque se depender de um processo judicial para que determine a retirada, isso já teve uma disseminação muito grande. Então, o TSE quer prevenir essa colocação. Isso eu achei de uma forma muito dinâmica, né, do tribunal, partiu da presidência do tribunal, porque além do reconhecimento na legislação, né, o Código Eleitoral, ele já trata sobre a consequência das fake news, mas o problema é que ela dissemina muito rápido. Então, a ideia é prevenir que haja a menor circulação possível. Tá explicado, Larissa. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos tirar tantas dúvidas, né, a respeito desses nossos direitos, que a gente tem que entender que não são direitos absolutos, né? A gente, como você bem disse, a gente tem que se limitar ali, claro, sempre pelo bem da coletividade, né? Isso é muito importante ter em mente. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Exatamente. Imagina, a OAB está sempre à disposição e eu sugiro que todas as pessoas que se sentirem ofendidas procurem um advogado, né? Não façam sozinhas esses acompanhamentos, porque realmente são normas jurídicas muito delicadas e muito complexas para que as pessoas se encaminhem sozinhas a essas instituições. Muito obrigada e estou sempre à disposição. Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.